Ah, eu posto no Instagram e as pessoas que eu conheço não interagem comigo. Não curtem, não compartilham, não comentam, não votam, e isso me incomoda demais. É isso que eu escuto um monte de pessoas falar. Eu fui uma pessoa que me incomodei muito com isso já. Afinal de contas, eu realmente produzo conteúdo. E muitas pessoas que me conhecem são as pessoas que nos conhecem, que olham todos os stories, olham tudo que tu posta e parece que vai cair o dedo da pessoa se ela for lá e der uma curtida, deixar um comentário ou deixar qualquer tipo de interação contigo na rede social. Mas eu estava pensando e estudando muito sobre desenvolvimento pessoal, sobre como a gente funciona, como o ser humano funciona. Eu estava pensando o quanto a gente consegue ser incoerente com as nossas palavras, porque a gente reclama para os outros que as pessoas elas não interagem com a gente, mas será que essa culpa é da pessoa? Será que essa pessoa está errada ou é nossa culpa de deixar essas pessoas no nosso Instagram? Por que raios a gente deixa essas pessoas olhando tudo que a gente faz, sendo que nos incomoda, nos chateia de alguma forma, que essas pessoas elas não interagem com a gente? Pensando nisso, eu tomei uma atitude. Eu tirei um monte de gente, mais de 100 pessoas do meu Instagram. Pessoas que de alguma forma me conhecem, de alguma forma conversam comigo, de alguma forma quando me encontram trocam uma ideia, que me conhecem, que sabem quem eu sou, mas que simplesmente passam tudo e deixam pra lá. Ou aquelas pessoas que no mesmo grupo de amigas, no mesmo grupo de conhecidas, vamos dizer assim, porque amiga é uma palavra forte. Elas compartilham vídeos de pessoas falando, reflexões, coisas da Bíblia, coisas de Jesus, compartilham vídeos dos outros, mas o teu nunca compartilham nada. E aí tu fica se perguntando por quê? Mas quando te encontram, falam tão bem de ti, falam coisas lindas sobre ti. E eu comecei a me policiar muito nisso. E eu peguei e tirei essas pessoas do meu Instagram para que eu não seja uma pessoa incoerente. Porque se eu vou reclamar que essas pessoas não interagem comigo, por que eu vou deixá-las ali? E aí eu quero te perguntar, se isso acontece contigo, se tu é a pessoa que ainda te fere, ainda te dói de alguma forma, te incomoda de alguma forma, as pessoas que dizem tuas amigas, ou dizem tuas conhecidas, ou teus parentes, não interagir com nada que tu faz ali. Por que elas estão ali? Tu deve o que para essas pessoas? Por que tu não tira elas do teu Instagram? Tu não tem coragem de tirar? Tu tá sendo mais fiel a quem? A elas? Ao que elas vão pensar se tu tirar? Ou aquilo que tu sente? Tem muitas pessoas que querem ser validadas pelos outros, mas nem essas próprias pessoas conseguem validar a si mesmas. São covardes com aquilo que elas sentem. E eu tenho praticado muito a questão do respeito e o amor próprio comigo. E essa coisa, eu vou tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, nem sempre é uma verdade absoluta. Porque a gente mede as pessoas pela nossa régua, e as pessoas elas não são como a gente, elas não têm o mesmo coração que a gente, elas não vê as coisas da mesma forma que a gente vê. E se tu é aquela pessoa boazinha demais, que tá toda hora validando os outros na rede social, e tu se fere quando essa pessoa não te valida, a culpa é tua, a culpa não é dessa pessoa. E eu quero trazer essa reflexão para deixar aqui com vocês, em mais um Café com Gi, porque é um papo assim de amiga que eu quero ter aqui. Porque fez muito bem para mim tomar a atitude de olhar a minha lista, olhar pessoas que eu sei que perguntam sobre mim, perguntam sobre a minha vida para outras pessoas, mas não tem coragem de perguntar para mim, me seguindo, olhando tudo que eu faço, mas não tem coragem de deixar nada ali ou perguntar nada para mim. E eu eliminei essas pessoas do meu Instagram. Eu tenho certeza que isso vai me fazer muito bem. Isso é não ter necessidade de aprovação. Isso é não se importar com o que os outros pensam de ti. E deixar no teu Instagram as pessoas que de alguma forma têm um carinho por ti. Ficou no meu Instagram pessoas que eu nem conheço pessoalmente, mas que deixam um like, mas que já puxaram conversa comigo, que conversam comigo quando eu boto a minha opinião, quando eu falo algum assunto, e essas pessoas interagem comigo, elas estão ali. E é sobre isso. E eu quero deixar essa reflexão porque eu converso com algumas pessoas sobre isso, do quanto incomoda. E todos os vídeos que eu vi de pessoas que já têm resultado falaram a mesma coisa, que isso também incomodava elas, isso é normal. Mas elas decidiram seguir em frente e só não deixar isso afetar elas. Deixar entrar num vídeo e sair no outro. O que falam, o que pensam, o que julgam. E às vezes é isso. Tem gente que vai ficar ali, olhando só para fofocar da tua vida, olhando só para te julgar, olhando para falar com outras pessoas sobre o que tu faz. Mas nunca tenha coragem de ser leais ao que elas sentem. Porque se essas pessoas não gostam de ti, se essas pessoas não querem ver o que tu fala, porque gostam, mas só para fofoquear, a fofoqueira é elas. A pessoa sem noção é elas, não é tu. E aí isso é sobre eles.
Eu ainda tenho um monte de pessoas para eu deixar de seguir também, que eu não me interesso nem um pouco no conteúdo delas, ou no que elas fazem, no que elas postam. E eu tô sendo incoerente no momento que eu tô olhando e também não tô deixando um like. No momento que eu tô olhando e tô sendo para essa pessoa o que essa pessoa também é para mim. E eu tô tentando tentar levar uma vida, eu quero levar uma vida sendo mais coerente com as coisas que eu falo e com os meus sentimentos. Porque isso é respeito, isso é amor próprio. E eu quero deixar essa reflexão para vocês ir lá no Instagram de vocês hoje, quem sabe, e dar uma olhadinha na lista de quem segue vocês, das pessoas que vocês falam que incomoda vocês. E tirem essas pessoas de lá. Vocês vão ver o quão bem vai fazer isso para vocês. Esse foi mais um papo aqui de amiga, um papo que eu tenho com as minhas amigas internas, que eu tô tendo aqui com vocês. E até o próximo vídeo. E se tu gosta desse tipo de conversa, desse tipo de reflexão, se inscreve aqui no canal, ative o sininho e vamos conversar mais sobre tudo isso, sobre a vida, sobre os nossos sentimentos, sobre nos amar, sobre nos respeitar. E em primeiro lugar a gente tem que estar bem, para que o resto vá bem. Tchau, tchau.